Ontem aconteceu o debate entre o senhor Ariel Lazari e o pastor Eliseu Rodrigues. E mais uma vez fomos muito bem representados pelo apologista Ariel Lazari. Mas um dos pontos aqui que eu trago hoje, eu me vejo no dever de comentar, quero comentar algo sobre o debate, trazer uma argumentação que eu acho que o Ariel podia ter trago, mas eu compreendo que pela pressão ali do momento e roteiros já feitos, talvez ele não se atentou ou escolheu a argumentação que eu quero trazer. Nós vamos também aqui ver uma fala do Iago Martins, isso mesmo, quase fugiu o nome dele aqui, já que nós falamos tanto dele, né? Aí está. Ele fez esse vídeo ontem, como um crente pode apreciar a arte. E adivinhe qual arte ele vai admirar? A Igreja Católica. Os temas estão conectados, o vídeo de hoje está demais, não saia daí. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco, clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário, ele é muito importante, tá bom? Ajude o nosso apostolado com qualquer valor, isso é muito importante para que gravemos de segunda a sexta. E uma dica, se aparecer para você a função hypar, clique nela. Então, como já dito, esse debate ocorreu no dia de ontem, né? Dia 11 de março de 2026. Exatamente aí nos próximos dias, por que não dizer semanas, teremos vários cortes na internet e também essa triste estatística de que muitas pessoas vão se atentar apenas aos cortes e não assistirão o debate inteiro. Sendo sincero com vocês, como é complicado, né? Eu entendo vocês assistirem um vídeo de 2, 3 horas, mas eu digo que é necessário mudarmos a nossa postura, ao invés de ficar só assistindo cortes e celebrando com cortes, né, a torcida organizada de cada lado, eu sugiro que vocês assistam. E eu gosto sempre de dizer, né, o apologeta católico ele tem a segurança de não ensinar aquilo que ele acha, mas sim aquilo que a igreja ensina. E é nesse ponto que eu acho que no tema que eu vou trazer aqui, claro, um subtema dentro desse debate sobre idolatria, eu acho que o nosso amigo Ariel podia ter citado, que é o Concílio de Nicéia, o segundo Concílio de Nicéia. Mas eu quero mostrar aqui para vocês os trechos, né? Para a gente analisar aqui com calma. Vamos lá. Eu tenho aqui o trecho do debate que eu quero comentar, tá? Vamos ver aqui a fala do pastor Eliseu. Está envolvido toda uma construção de palavras que se origina no eidos, forma, aparência, figura. Portanto, idolatria é literalmente o culto àquilo que é visível. Se vivemos por fé e não por vista, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, a fé é o firme fundamento do que não se vê, Hebreus capítulo 11. E Deus nunca foi visto por ninguém, claro, antes da encarnação, João 1,18. Isso implica dizer que qualquer tentativa de se conectar com o transcendental através de coisas não criadas por Deus ou qualquer objeto se torna idolatria. Aqui está a fragilidade que eu acho que o Ariel não notou ali na hora. E eu entendo, gente. Eu também faço debates. No último debate sobre a Imaculada Conceição, depois que eu assisti, eu vi, nossa, eu podia ter feito isso aqui, ter falado isso aqui. Por exemplo, quando o meu debatente reconhece, ele escreve lá no documento dele que ele coloca na tela, né? Que ele usou como o roteiro. Os 10 primeiros papas. Então ali, ele reconheceu os papas da Igreja Católica, eu não vi isso na hora. É totalmente comum, normal, nós que somos debatentes, na hora não nos lembrarmos de aspectos importantes. Mas qual a fragilidade desse argumento aqui do pastor? Justamente um dos fundamentos da veneração das sacras imagens, que é justamente nos fazer uma conexão com o transcendental.
não é nem primeiramente uma questão de idolatria ou não, né? Mas sim de conexão com o sagrado. E esse é o sentido da veneração das sacras imagens. E eu acho que eles ficaram, claro que por pressão do protestante, focados na questão da idolatria, mas a veneração das sacras imagens, de longe, é idolatria. E sim, uma forma de nos conectarmos ao sagrado. Já dizia São João Damasceno na obra de Espírito Santo, onde ele vai dizer que a honra prestada a uma imagem por meio da veneração passa ao seu protótipo. Isso está bem claro no Catecismo da Igreja Católica, eu queria mostrar isso para vocês aqui. Eu deixei esse texto separado, que é um texto muito conhecido, né? Outra questão que o Ariel podia ter dito nesse momento aqui é o seguinte: o que importa é a verdade. E a verdade é que a Igreja Católica ensina de forma clara o que é a veneração às sacras imagens. E vocês, protestantes, sequer estudam aquilo que a Igreja ensina para que vocês possam, assim, fazer uma crítica plausível. Olha aqui, gente, o 1192. As imagens sagradas presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo, através do ícone de Cristo e das suas obras de salvação. É a Ele que adoramos, através das imagens sagradas da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos. Veneramos as pessoas que nelas vemos representadas. E aquele papo de que não há nenhum pai da igreja, sobretudo antes do século VIII, né, que nós já vamos falar desse momento importante da igreja, onde oficialmente a igreja promulga a questão da veneração das sagradas imagens em Nicéia II. Né? Nós temos em Orígenes, lá no início da patrística, quando ele faz um comentário sobre Êxodo, ele afirmando, olha, já é presente as imagens, a veneração às imagens, as imagens dos ícones de Cristo em nosso tempo. Mas, enfim, isso para nós é indiferente se não fosse uma promulgação da igreja. Nós temos a promulgação da igreja no Concílio de Nicéia II, em 787, se não me engano, 781, século VIII, onde a igreja vai dizer que a partir daquele momento, gente, notem aqui, faltavam mais de 700 anos para o protestantismo surgir, né? E esse argumento aqui eles nunca vão conseguir refutar. Vocês nem existiam e a igreja já venerava as sacras imagens. E, sobretudo, coibia no aspecto de dizer que eram hereges, separados, excomungados, aqueles que pregassem algo contrário disso. Lembrando que a veneração tem esse sentido de nos conectar com o transcendental. Pasmem, fiquem comigo no vídeo que eu vou colocar o pastor Iago Martins colaborando com tudo aquilo que o Ariel disse ontem. Né? Mas é interessante aqui abrirmos o concílio de Nicéia na tela, antes de mostrarmos o pastor Iago. Né? Então aqui o contexto, né, e é interessante demais, que antes deste concílio aqui, muitos inimigos da Santa Igreja já se levantavam também, dizendo, olha, não vamos venerar as imagens, isso não nos conecta com o sagrado. E aqui vocês vão ver esse sentido de olhar para a arte criada pela mão dos homens, preste atenção, no aspecto não de cultuar esta arte, mas por meio desta arte se conectar em oração com o céu. A igreja sempre contemplou as belezas artísticas, se conectando por meio desta admiração a esta arte com Deus. Vamos ver aqui o que diz o concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia. Lembrando que os protestantes não existiam, tá bom? E recebendo suas santas e honradas relíquias. Então veja aqui que o concílio vai fazer uma crítica a inimigos da igreja aqui, contemporâneos deles, né? E recebendo suas santas e honrosas relíquias com toda a honra, eu a saúdo e venero com honra, esperando participar de sua santidade. Está falando das relíquias, João, não é das imagens. Calma.
Da mesma forma, também as veneráveis imagens da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, da humanidade que ele assumiu para a nossa salvação, e de Nossa Senhora Imaculada, a Santa Mãe de Deus, e dos anjos semelhantes a Deus, e dos santos apóstolos, profetas, mártires e de todos os santos. As sagradas imagens de todos estes eu saúdo e venero. Aqui é Papa Adriano I, o Papa da Igreja, tá? Juntamente com toda a Igreja Universal, rejeitando e anatematizando com toda a minha alma e mente o sínodo que foi reunido por teimosia ou loucura, pois, como eu já disse, alguns católicos ali se reuniram contra a veneração das imagens. Olha o que a Igreja está dizendo. E que se intitulou o Sétimo Sínodo, mas que por aqueles que pensam corretamente foi chamado legal e canonicamente de pseudocínodo, por ser contrário a toda a verdade e piedade, e audaciosamente e temerariamente contra a legislação eclesiástica divinamente transmitida. Sim, até mesmo impiamente tendo gritado e zombado das santas e veneráveis imagens, e tendo ordenado que essas fossem retiradas das santas igrejas de Deus. Ou seja, as imagens estavam onde? Na Santa Igreja de Deus, sobre cuja assembleia foram presididos Teodósio com um pseudônimo de Éfeso, Cisínio de Perga com o sobrenome de Pastilhas, Basílio de Pisídia, falsamente chamado de Tricabus, com quem o infeliz Constantino, então patriarca, foi levado ao erro. Assim confesso, é a voz da igreja por meio do romano pontífice sucessor de Pedro. Assim confesso essas coisas e a elas concordo. E, portanto, com simplicidade de coração e retidão de espírito na presença de Deus, proferi os anátemas abaixo anexados. Olha os anátemas aqui, ó. Anátema aos caluniadores dos cristãos, isto é, aos que destroem a imagem. Anátema para aqueles que aplicam às imagens veneráveis as palavras das Sagradas Escrituras proferidas contra ídolos. Ou seja, a igreja está dizendo, não compare as veneráveis imagens com ídolos. Anátema para aqueles que não prestam homenagem às imagens sagradas e veneráveis. Anátema para aqueles que dizem que os cristãos recorrem às imagens como se fossem deuses. Olha a igreja ensinando a mesma coisa do Catecismo, 1192, que nós não recorremos à imagem como se ela pudesse, por exemplo, nos curar ou se fosse um deus. Isso é falso. A igreja está anatematizando quem apregoa essa mentira contra nós. Então, se o pastor Eliseu existisse na época, ele era anatematizado pela igreja que ele diz fazer parte. A igreja de Jesus Cristo, não é mesmo? A igreja católica, pastor. Vamos lá, seguindo. Anátema para aqueles que chamam as imagens sagradas de ídolos. Anátema para aqueles que conscientemente se comunicam com aqueles que insultam e desonram as veneráveis imagens. Não era possível nenhum católico autêntico ser amigo de alguém que falasse contra a veneração às sacras imagens. E, continuando, eu queria ler isso aqui, ó. Anátema para aqueles que ousam dizer que a Igreja Católica alguma vez sancionou ídolos. Então aqui é a igreja dizendo, né? É a igreja dizendo. E agora? Não seria então esse um dos argumentos que os protestantes deveriam entender aqui? E ver que a igreja sempre, né, defendeu essa questão, e tanto é que aqui, por causa de inimigos da Santa Igreja que eram contra a veneração das sacras imagens, ela teve que, por meio desse sagrado concílio, anatematizar tais pessoas. Eu acho que nesses debates nós precisamos sim levar cada vez mais os concílios, os pais da igreja, e não somente a Sagrada Escritura. Eu admiro e gosto muito do modo do Ariel Lazari. E sim, a Sagrada Escritura, conforme o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, é a nossa principal fonte. Mas devemos mostrar para eles os aspectos históricos, os sagrados concílios, o que ensinaram também os pais da igreja, né? São João Damasceno vai dizer, eu acho que eu já disse essa frase aqui, a honra prestada à imagem passa ao seu protótipo, e o protótipo de toda a criação, que não é apenas um protótipo e passa a ser real, é o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja deixa claro que os ícones sagrados de Cristo, da Santa Mãe de Deus, dos santos, podem, não somente, mas devem ser
venerados. Não é a imagem que é a pessoa, mas a imagem representa essas pessoas. E sim, Deus é uma pessoa em Jesus Cristo. Só que, para deixar esse vídeo mais interessante, saiu que parece assim até algo combinado, mas não foi. O pastor, como que chama? Esqueci de novo aqui. O Iago Martins, meu Deus, ele está saindo da minha mente. Graças a Deus, né? E de verdade, eu esqueci a segunda vez aqui. O Iago Martins. Vamos ver o que ele fala aqui. Olha que interessante isso aqui, né? Ele está lá na Catedral de Notre Dame, em Paris. Olha o que ele fala. Ora, não existe nada errado em perceber beleza na arte católica. É o que a gente encontra, por exemplo, nos grandes museus. Grande parte das pinturas religiosas mais famosas da história foi feita por artistas católicos. Obras de Michelangelo, Caravaggio, Leonardo da Vinci, são obras espalhadas por museus no mundo inteiro. E cristãos protestantes visitam esses museus todos os dias e contemplam todos os dias essas obras. E fazem isso sem trair as suas convicções teológicas. Porque Mas vocês estão entendendo? Eles estão contemplando as imagens. Olha aí as sacras imagens, gente. É um passinho de se tornar católico, hein? admirar uma pintura não significa adotar toda a estrutura doutrinária do artista. O mesmo vale para a arte secular, por exemplo. Um romance, um filme, uma sinfonia. Aqui ele tenta equalizar a beleza da igreja com as belezas mundanas, né? Uma escultura feitas por alguém que, por mais que não tenha fé, é ainda alguém criado à imagem de Deus. São obras que podem expressar beleza genuína, mesmo quando não surgem de um contexto explicitamente cristão. É a graça comum de Deus e a imagem de Deus no ser humano que explicam isso. Deus continua distribuindo talentos, distribuindo inteligência, sensibilidade estética e criatividade entre pessoas de todas as culturas. É por isso que a tarefa do cristão não é se fechar diante da beleza, é aprender e apreciar a arte com discernimento. E é isso que a Igreja Católica ensina. É isso que eu mostrei para vocês no Catecismo 1192. Só que a pergunta que não vai cessar nunca é: por que vocês insistem? Né? Aí a cara dele, ó, a cara dele, antes de entrar na igreja, viajando, né? Aí ele chega lá, contempla as belezas da igreja, comenta, né? O que eu estava falando mesmo? Eu nem lembro antes de ver isso aqui. Hoje eu tô com a cabeça ruim, mas o vídeo foi ótimo, hein? O que eu estava dizendo é isso, né? É justamente isso que a igreja ensina. A contemplação da arte. A igreja sempre esteve ligada à arte, à veneração das sacras imagens, que é justamente isso, admirar. E por meio dessa admiração se conectar no espírito de oração. E por meio desta conexão ao espírito de oração se conectar com o transcendental. É isso que as sacras imagens representam para nós. E é isso que vocês estão negando nesses debates aí. Vocês querem empreender conosco nos acusando de idolatria. Ontem o Ariel conseguiu de forma clara mostrar o que é verdadeiramente idolatria. Quando eu coloco algo no lugar de Deus, estamos cansados de falar isso. Mas eles se limitam à questão das sacras imagens. Mas que bom que aqui um protestante, né, renomado, por sinal, entrou na Igreja Católica. E a arte com discernimento. E fez aí as suas pontuações, né? Queria colocar aqui, antes dele entrar, cadê aqui? Aqui, ó, essa parte é interessante. Mais madura até de nos proteger, de sermos arrebatados de uma forma não intelectual, de uma forma não teológica, de forma não bíblica, simplesmente por uma sensação de encantamento. Ora, não existe nada errado em perceber beleza na arte católica. É o que a gente encontra, por exemplo, nos grandes museus. Meu Deus do céu. Então veja, é literalmente um protestante aqui refutando o outro. Porque é justamente isso que o Ariel quis defender. Mas e a questão do culto? A imagem esteve presente no culto no Antigo Testamento. O que não quer dizer que o culto era para a imagem. Ali já havia essa premissa da veneração. Porque senão Deus não tinha permitido essas imagens serem esculpidas. Então nós não podemos limitar a idolatria a imagens, porque isso é um pensamento muito raso, basilar e desconectado de toda a intelectualidade teológica que nós precisamos para um debate tão sério como esse, para o pastor chegar lá simplesmente e ficar batendo na tecla que imagem é idolatria. E aqui outro pastor protestante o refutando que não, que é uma forma de
contemplar as belezas de Deus. Tá aí. Um pastor contra o outro, será? E o Ariel sai desse debate mais uma vez aí como um grande defensor da fé. Esse é o comentário que eu queria trazer aqui, a importância de olharmos também para o Concílio de Nicéia. Faltava mais de 700 anos para os protestantes, quase 800 anos para eles surgirem. A igreja já estava ensinando que é totalmente lícito, que você não apenas pode, mas deve venerar as sacras imagens, sobretudo os ícones de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Mãe de Deus. Então, tá aqui. Eu acho que hoje, na data de hoje, faremos um vídeo mais aprofundado com um especialista que vem comentar. O Diácono vai só acompanhar ali. Então, fiquem ligados no nosso canal. Se inscreva, né? Curta esse conteúdo, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Eu vou pedir para você a bênção de Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.